tarde, terceiro ano D, tudo bem? Como foram de Dia das Mães? Gostaram da atividade que eu mandei para fazer, o cartãozinho? Só vi o do Gustavo, mas se você fez, tomara que a mãe tenha gostado. E Gustavo, parabéns, ficou muito lindo! Vamos às nossas atividades da semana de 11 a 14 de maio. Vamos! Livro Conectados de Língua Portuguesa, página 20. Então, sílaba tônica é uma sílaba muito importantíssima, tá bom? Vamos prestar bastante atenção. Leia esse verbete de dicionário. Verbete é o termo, tá? A palavra chama verbete no dicionário. Criança. Daí ali tá separado em sílabas. Criança. É singular, S de singular. Ser humano que está no período da infância. A criança brincava feliz no parque. Então, no dicionário sempre aparece a palavra separada em sílabas, se ela é singular ou plural, o conceito, que quer dizer, e uma frase usando aquela palavra. Então, os bons dicionários, eles mostram isso. A gente aprende um monte com dicionário. Você tem dicionário? Dicionário importante. Palavras, tantas palavras, dicionário ilustrado da língua portuguesa, São Paulo. Aqui temos o livro da onde foi tirado esse verbete. Observe a divisão silábica da palavra criança entre colchetes. Por que uma das sílabas está destacada? Por que será? Vamos descobrir? Então vamos falar a palavra criança. Criança. Será que é porque é a sílaba mais forte? Vamos mudar a força da sílaba. Em vez de colocar no an, a gente coloca no sa. Então, criança. Criança? É criança? E se a gente colocar no cri? Então fica criança. 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 Ah, assim também não é. Então é criança. A sílaba tônica é o an, que é a sílaba forte. Observe esse trecho do cartaz da página 18. A gente pulou a página 18, mas aqui tem o trecho que importa. Eba, chegaram as férias, todo mundo vai viajar, mas lembre-se no ônibus fazer o claque e afivelar. Leia em voz alta as palavras sublinhadas e circule em cada palavra a sílaba que se destaca na pronúncia. Quais são as palavras que estão destacadas? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e já. Férias, mundo, viajar, ônibus, afivelar. A sílaba que pronunciamos com mais intensidade ou de forma mais destacada em uma palavra é chamada de sílaba tônica. A sílaba tônica está sempre na mesma posição nessas palavras? Dê exemplos. Então, vamos ver. Férias, onde que é a sílaba tônica? É no fé. Mundo, qual que é a sílaba? Mum. Viajar. Qual que é a sílaba? Jar. Ônibus. O. E afivelar. Qual a sílaba? Lar. Então, ó, tem umas palavrinhas que elas têm acento. Ali, férias e ônibus. Daí fica super fácil achar a sílaba tônica, né? A sílaba tônica está sempre na mesma posição nessas palavras? Dê exemplos. Então, daí ali você vai colocar as que você acha, tá bom? Página 21. As palavras são classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Isso aqui é super legal saber, você vai usar a vida toda. Veja os nomes que elas recebem. Palavras com a sílaba tônica na última sílaba. Bem, veja palavras com a sílaba tônica na última sílaba. São chamadas de oxítonas. Exemplos: cartaz, robô, atenção. Conhece mais alguma palavra? Já vai pensando. Palavras com a sílaba tônica na penúltima sílaba são chamadas de paroxítonas.
é aquela sílaba que é uma antes da última, penúltima. Então, ali temos exemplos: criança, automóvel, banco, cinto. Palavras com a sílaba tônica na antepenúltima sílaba são chamadas de proparoxítonas. São nomes difíceis, né? Mas assim, você tá começando agora, e daí vai ouvir uma vez, duas, três, quatro, e vai ouvir direto, daí daqui a pouco já acostuma. Exemplos: médico, árvore e cérebro. Vocês repararam uma coisa? Nessas todas têm acento. Essa é uma regra. Toda proparoxítona é acentuada, tem aquele acentinho ali, ó. Médico, árvore e cérebro, tá bom? 3. Circule a sílaba tônica dessas palavras e classifique-as em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, primeira coisa a descobrir é a sílaba tônica. Então, folheto, qual que é? Daí você vai circular a sílaba tônica e do lado você vai escrever se é oxítona, que a sílaba tônica é na última, se é paroxítona, a sílaba tônica na penúltima, ou proparoxítona, a sílaba tônica na antepenúltima. Viu por que a gente tem que aprender bastante as sílabas? Ó, ficar com elas aqui, ó, porque as sílabas são tudo na vida da gente. E daí temos ali símbolo. Vai circular a sílaba tônica e vai escrever se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Cartaz, trânsito, tá bom? Ah, é matéria nova. 4. Reúna-se com um colega. Procure em revistas, jornais e folhetos palavras proparoxítonas. Recortem e colhem em uma folha à parte. Então, vocês vão fazer no caderno. Não esqueçam de fazer o cabeçalho, tá bom? Colocar a data, senão a gente se perde. Tá? Daí vai fazer isso aí, recorta, pode pegar de folheto, de caderno, de livro antigo, revista, tá bom? O importante é fazer. Não precisa fazer um monte, umas 3, 4 já tá bom. Ah, todas elas recebem acento gráfico? Eu acho que eu falei. B. Decifre o enigma para encontrar o que as palavras proparoxítonas têm em comum. Ah, eu dei muita dica. Ali é uma frase misteriosa. Então, é uma toalha menos oalha mais das são a mais. É uma centopeia, né? Menos topeia mais toadas. Olha, vai ter que usar, ó, a cachola. E acabou a lição de português. Vamos para a matemática. Então, matemática, livro A Conquista da Matemática, página 30. Temos também novidades. Quem quer saber de novidades? Mas esse aqui você já viu. As centenas. Zico vende figos na feira. Ele distribuiu em caixas os 100 figos que trouxe para vender. Trouxe 100, hein? Zico colocou uma dezena, 10 unidades de figos em cada caixa. 10 dezenas formam uma centena. Então, 100 unidades igual a 10 dezenas igual a uma centena. Então, ali a gente tem a nossa casinha decimal. Então, ali, ó, temos a centena, ela é o C, dezena, que é o D, e a unidade, U. Então, na centena a gente tem 1, na dezena 0 e na unidade 0. Lemos o número 100 assim, 100. Curiosidade, o número 100. No ano 2000, terminou o século 20. E no ano 2001, teve início o século 21. Um século tem 100 anos. Em 1 metro, há 100 centímetros. Em algumas cidades, como Rio Claro, em São Paulo, cada lado de um quarteirão, que parece um quadrado, tem geralmente 100 metros de comprimento. Ó a cidade de Rio Claro ali.
Então, essas são curiosidades do número 100, tem várias coisas. Essa história de um século durar 100 anos, eu acho super legal, sabia? Então, a gente tá no ano de 2021, quantos séculos que tem? Fica essa questão, alguém sabe? Quem souber, me manda um áudio, tá bom? Página 31. Veja como podemos representar algumas centenas exatas. Então, temos 200 ali, 2 centenas ou 200 unidades. Então, a gente tem o 2 na centena, na casinha da centena. E ali do lado temos o 500, 5 centenas ou 500 unidades, né? E temos o 5 na casinha do C, da centena. Atividades. Escreva como se leem os números que aparecem nas placas a seguir. Temos ali A300. A300 o quê? Tem várias formas de usar os números, né? Você pode usar para medir a velocidade, a distância. E nesse caso é para medir a distância. O que a gente mede a distância? O tamanho. O que é mesmo? Então, M representa o metro. Ah, eu não aguentei e falei. 2. No quadro abaixo, cada casinha representa 100 casas construídas em alguns bairros. Então, no bairro A, eu tenho 3 casinhas, que cada casinha representa 100, tá bom? Ai, será que eu dou um exemplo? Então, aqui, ó, no A, se cada casinha representa 100, então, no bairro A foram construídas 300 casinhas, tá bom? Para você fazer o exercício, conte tudo aqui e coloque do lado quanto que é, quanto que você contou aqui, tá bom? E daí, depois responda as questões. A. Em qual dos bairros foram construídas mais casas? Quantas casas foram construídas neste bairro? Então, aqui no A, você vai responder qual que é o bairro, se é o A, o B, o C ou o D. E na B, você vai colocar a quantidade de casas que foram construídas nele. Tá bom? Acabou a matemática. Então, tem que ficar de olho na centena agora. Veja tudo aí perto da tua casa, o que tem 100, tá bom? A gente já pulou uma casinha agora. Vamos para História, livro Aquipalô, página 13. Para a gente fazer essa atividade, a gente vai ter que lembrar do que a gente já estudou em História. E o que a gente tinha estudado eram as comunidades. Vamos voltar ali na página 9 e vamos ver ali, ó, as situações de convivência, aquelas fotos. Uma família prepara o jantar em São Caetano do Sul. Então, uma convivência familiar, né? Daí a comunidade indígena Barazana pratica o ritual de oferenda de frutas, é uma convivência religiosa, né? Ali, trabalhadores rurais colhem maçã, então é uma convivência trabalhística ou laboral. Laboral é bonito, né? Mas chama laboral também. E ali a gente tem pessoas passeiam de bicicleta, uma convivência social, né? Certo? Então agora vamos para a nossa atividade. Página 13. Observe as imagens abaixo e faça o que se pede. Então ali na imagem 1 a gente tem uns índios, indígenas. Ah, é uma família, né? Olha lá, a mãe tá fazendo a comida, os meninos estão sentados no tronco, a avó tá brincando com a criança e é isso. No 2, a gente tem um monte de gente embaixo de uma casinha que tem uma cruz em cima. Geralmente, quando tem cruz, representa uma entidade religiosa, né? Então, ali eles estão, ó, dando as mãos. Então, aqui é a religião, né? 3. Ali em cima temos umas crianças, aí convivendo na escola, né? E por último, no 4, a gente tem pessoas convivendo no trabalho, tá bom? Identifique o tipo de comunidade que está representado em cada imagem. Então, você vai olhar aqui certinho e vai escrever ali o tipo de comunidade que é. Se é religiosa, escolar, familiar.
de trabalho, tá bom? Escolha um dos grupos retratados acima, e responda: o que os membros dele fazem quando estão reunidos? Então, você vai escolher uma dessas imagens e vai falar ali o que eles estão fazendo, tá bom? E o último, agora, escolha um grupo no qual você participa e escreva o que você faz nele. Daí você vai procurar um outro ali, tá bom? Porque assim, aqui tem várias pessoas retratadas de algumas das camadas da sociedade. Só que assim, esses aqui são representados uma maneira de ser. Existem várias outras religiões, vários tipos de trabalho, vários tipos de família, vários tipos de escola, tá bom? Então daí você vai pensar primeiro num desses aqui e depois você pensa em um que você está inserido, como é a sua convivência nesse grupo, tá bom? É isso, meus amores, um beijo, boas atividades, estudem bastante, tá bom? E, eu queria avisar que agora eu vou mudar o método de correção, tá bom? Eu vou fazer vocês fazerem a autocorreção, que é muito legal. Eu vou mandar a atividade pronta. Você mandou a foto pra mim, eu te mando a atividade pronta. Você vai olhar e vai corrigir, ver o que tá certo, tá bom? Se tiver tudo certo, você me manda um joinha falando: ai, tá tudo certo, Pro. E se tiver errado, você corrige e me manda corrigido. Porque eu acho que assim vocês vão aprender mais ainda. E outra coisa, eu vou mandar o vídeo da correção das atividades na sexta. Fica muita coisa na terça, na segunda eu já tenho um monte de atividade, daí na terça eu já coloco um monte de vídeo, vou colocar na sexta daí, tá bom? Essa semana, ainda eu vou mandar hoje, mas essa semana, na sexta, eu já vou mandar a correção, tá bom? Então tá bom, bons estudos e até!